muitos softwares estão ah, trabalhando no modelo SaaS, diferentemente de antigamente, onde se era desenvolvido um software e era vendido o software por completo, era entregado todo o código fonte para o cliente, configurado na marca, num data center para especificamente aquele cliente. Hoje, os softwares estão trabalhando no modelo SaaS. É um modelo onde o software é vendido como um serviço. Então a pessoa não compra o software, mas sim um serviço, onde ela paga mensalmente, anualmente. Isso depende do serviço. Um exemplo de SaaS poderíamos citar o Netflix. Outro exemplo seria o Spotify. Quando falamos de SaaS, nós podemos ir. Ah, Quando você está desenvolvendo um SaaS, você pode pensar o seguinte: beleza, eu vou ter vários clientes. Então, para cada cliente, eu vou pegar essa aplicação minha e vou fazer o deploy em uma máquina para cada cliente. Legal, isso funciona, mas quando você começar a ter um número crescente de clientes, você já vai começar a sentir dificuldade em atualizar essas aplicações e também o custo, que acaba que não fica barato. E querendo ou não, você vai ter que repassar isso para o cliente. Então talvez você possa afetar o seu negócio, esse custo. Aí que entra a arquitetura multitenant, onde a ideia é que você tenha um único software, um único código-fonte que vai conseguir lidar com vários clientes ao mesmo tempo. Quando falamos de multitenant, temos algumas estratégias para fazer a separação dos dados. Temos o single database, temos a separação por esquema e temos multidatabase. Quando falamos de single database, um exemplo, a pessoa irá se autenticar, faz um processo de autenticação, ela recebe um token e quando ela envia esse token para a aplicação SaaS, esse token vai ah, conseguirá identificar os dados daquele cliente e assim consulta o banco de dados e o banco de dados retornará para ela as informações. Nesse caso do single database, existem alguns pontos que devem ser levados em conta. Você vai ter apenas um banco de dados para todos os seus clientes. O que vai definir se um dado é de um cliente ou outro vai ser uma coluna que é referenciada como Tenant ID, que vai indicar que aquele registro naquela tabela é de um determinado cliente, que outro registro é de outro cliente. Existem alguns pontos interessantes a serem citados sobre essa implementação de multitenant usando single database. Voltando a falar alguns pontos que devem ser tomados cuidados com esse tipo de estratégia de single database é que suas queries vão ser mais complexas. Se você tiver que fazer um backup do banco de dados e esse seu software ali, ele gera um volume de dados muito grande, esse backup pode ser demorado. Talvez se você precise desse backup, por exemplo, faz um backup das informações para colocar no ambiente de desenvolvimento, para fazer alguma simulação, então você vai ter esse problema de demora. E se um cliente faz uma query muito complexa, isso consequentemente pode gerar um problema de performance e atrapalhar os outros clientes que estão utilizando aquela aplicação. Então, assim, quando falamos de single database, ela não é uma abordagem muito interessante para quando você tem um software que cada cliente vai gerar um software que vai ter um volume gigantesco de dados. Que
cada cliente vai gerar um volume muito grande de informações. Não é uma boa estratégia. Mas muitas das vezes as pessoas optam por esse tipo de estratégia por ter alguns pontos positivos, como o início do projeto é muito mais rápido, é mais simples startar o projeto. Então, e depois de um tempo em que vai aparecer nessas situações. Então, devido a isso, com a minha experiência, como eu já trabalhei com Singular Database, eu poderia citar algumas dicas como tem muitos cenários em que você vai ter que fazer joins para verificar se aquele dado é daquele tenant ID. Então, eu recomendaria que você colocasse uma coluna tenant ID em cada tabela do seu banco de dados. Pode não fazer sentido, mas com isso você vai evitar joins desnecessários. Outra coisa, você pré-processar os dados. Exemplo, vamos levar para um e-commerce. Nesse e-commerce você lista a, a quantidade de pedidos que uma pessoa fez. Tá, você pode fazer isso com a query, mas talvez você já poderia ter, quando o cara finaliza a compra de um produto, você já poderia incrementar o valor do total de produtos vendidos para aquele cliente numa tabela. Assim você evitaria fazer queries mais complexas. Só para retornar aquele valor, seria um exemplo também. No cenário em que você tem que gerar relatórios, geralmente relatórios têm consultas muito complexas, eu recomendaria você utilizar processos assíncronos, onde você manda essas informações para uma fila de mensageria e do outro lado tem uma aplicação que irá consumir aquilo. Beleza, você tira o peso da aplicação SaaS, mas se você for fazer aquela consulta no banco de dados, isso vai ainda afetar a performance do banco de dados. Então, por isso, eu recomendaria você ter uma réplica do seu banco de dados, onde nesse caso, nessa parte de relatório, você faria consulta no banco de dados, que é a réplica, assim tirando toda aquela carga do banco de dados principal, onde é feita a escrita e as consultas mais comuns. E assim depois que você gerar o relatório, você manda por e-mail para a pessoa. Seria um exemplo. Outra estratégia também de outra estratégia também utilizada de multitenancy seria você separar os clientes por esquema. Se alguém já trabalhou com Postgres, você vai perceber que quando você cria um banco de dados, você tem um esquema public. Este seria um exemplo de banco de dados que utiliza esquema. E, neste caso, você pode criar outros esquemas. E cada esquema ter seu próprio... cada esquema ser de um cliente em específico. Essa abordagem também é muito interessante. Nesse caso, você vai ter algumas vantagens, que são, por exemplo, você vai ter algumas vantagens, que são, por exemplo, ainda é simples de se implementar, só que é simples, porém não tanto quanto o Singular Database. Você vai ter consultas, queries menos complexas, porque no momento você se conecta, no caso que a pessoa envia a requisição para client1.app.com.br, eu vou conseguir identificar de que esquema eu vou ter que me conectar. Quando nós mencionamos os esquemas, são separações lógicas dentro do banco de dados. Ainda continuamos utilizando um único banco de dados, mas nós definimos uma limitação, uma separação ali,
onde cada cliente vai ter suas informações, cada cliente vai ter aquelas tabelas, vai ter aquelas tabelas definidas ali para aplicação, mas cada cliente tem seus próprios registros. Baseado nisso, o que acontece? Eu posso extrair o subdomínio, que é client 1, e eu posso criar um padrão onde eu crio um tenant, eu crio para client 1, que seria um cliente, um tenant, eu tenho um esquema com esse mesmo nome. Então toda vez que vir uma requisição para aplicação de client1.app.com.br, ele vai extrair esse cliente 1 e assim definir no banco de dados que eu quero me conectar ao esquema do cliente 1. É uma estratégia interessante. Eu não nem vou falar muito sobre essa estratégia porque eu não tive experiências muito grandes com essa estratégia. Eu realmente tive mais experiência com o Single Database e com a próxima que eu irei citar, que é Multi Database. Agora indo para o Multi Database, nessa abordagem nós temos o seguinte: cada cliente terá seu próprio banco de dados. Ela tem alguns pontos que são negativos essa abordagem, que é a complexidade de iniciar o projeto. O projeto fica mais complexo, você precisa ter mais o projeto fica mais complexo, você precisa de mais tempo para configurar, o fluxo é um pouco mais complexo, o fluxo das informações, porque exemplo aqui, você por exemplo autentica, gera um token JWT, no processo de você autenticar, você consulta um banco de dados padrão, onde é centralizado as informações dos usuários da aplicação, porque se não for feito isso, se torna inviável, por exemplo, você se conectar em cada banco de dados de cada cliente para verificar se existe aquele usuário. Por isso, existe esse banco de dados onde centraliza as informações do usuário para a parte de autenticação e autorização. Aí é retornado um token, onde essa pessoa na próxima requisição envia esse token, e com isso você conseguirá saber de que tenant aquela pessoa pertence. Então aí, a partir daí, eu posso uso as informações do token para saber quem é o tenant, eu uso para buscar, aí com isso eu vou lá, beleza, é o tenant 1, então eu vou no banco de dados padrão, pego as informações de conexão para me conectar no banco de dados daquele cliente, daquele tenant em específico. Então você percebe que é um pouco mais complexo. Mas, por exemplo, eu falei de um ponto negativo que é o iniciar o projeto, configurá-lo, o fluxo, mas também se tiver que lidar com fazer o backup manual, se você não estiver usando uma instância, por exemplo, do RDS, você vai enfrentar muitas dificuldades. Fazendo isso manualmente vai ser um trabalho muito chato, mas você ganha outros pontos, como por exemplo, a partir de agora suas queries vão ficar menos complexas quando você for fazer consultas para buscar os dados do cliente 1, do cliente 2, diferente do Single Database, onde você tem que toda vez referenciar o Tenant ID, porque senão vai retornar as informações de todos os seus clientes, ou se você não tomar cuidado, que é uma falha de segurança, você deixar ser um tenant, você vai estar expondo dados de pessoas que não devem ser expostas para um cliente que não deve ver aquela informação. Então, com esse tipo de estratégia, você consegue isolar os dados e garantir que não ocorra essa falha. Esses seriam alguns pontos interessantes dessa estratégia de multi-database.
Mas beleza, ok. Esse cenário aqui é um cenário onde todos os usuários passam pelo um login, se autenticam e a partir daí pegam um token ou tem uma sessão que na próxima requisição enviada para a aplicação você conseguirá identificar o tenant. Imagine um cenário em que você tenha um, uma aplicação SaaS que cria lojas virtuais, como por exemplo um nuvem shop, uma loja integrada. Como é que você lidaria? Como é que você identificaria as informações de um cliente ser um tenant? Então isso é outra coisa que eu quero falar. Uma coisa interessante. Quando eu falo tenant, ou que é o cliente pode ser um usuário, pode ser uma empresa. Por exemplo, no caso do Netflix, o, o tenant, se nós formos levar assim em conta, é um usuário, porque um usuário compra, paga mensalidade para usar aquele sistema. Já tem outros softwares que uma empresa contrata, paga pelo serviço. Então, cada empresa é o tenant e ela vai ter vários usuários usando aquilo. Eu acho que um exemplo, talvez a ser citado, se formos considerar, por exemplo, a Amazon como uma empresa que as aplicações dela é um SaaS. Então, quem contrata muitas das vezes é uma empresa que quer utilizar os serviços da Amazon. Então, agora vamos para a parte onde eu falo sobre o multi-tenancy na parte de e-commerce. Beleza. O e-commerce é um cenário muito bom de ser lidado, como eu disse, devido ao fato que você tem que identificar o cliente, as informações do cliente, mesmo sem o usuário estar autenticado. Então é uma abordagem um pouco diferente. E como é feito isso? Em meus estudos e quando eu estudei multi-tenancy e a experiência que eu tive, a abordagem que é seguida é a seguinte. Por exemplo, trabalhando com single database, o que vai ocorrer? O cliente acessa client1.app.com.br e sua aplicação SaaS vai buscar os dados baseados no domínio do client1.app.com.br. Geralmente nesse banco de dados vai ter uma configuração ali em que associa o tenant a esse domínio. E a partir dali você consegue, beleza, é esse domínio, então eu consigo saber o tenant e a partir daí eu vou retornar as informações dos produtos do e-commerce. Às vezes as configurações de estilo do site em si ali do e-commerce, que é uma coisa que essas ferramentas dão. Por exemplo, você consegue customizar o estilo ou, por exemplo, também retornar a logo do seu e-commerce ali. Essa seria a abordagem usando single database, onde você tem uma tabela, onde você vai ter configurado ali o domínio e vai estar relacionado ao tenant, e com isso você consegue, com essa relação você consegue, beleza, é esse domínio que acessou, então esse é o tenant, então vai retornar essas informações para a aplicação. No cenário onde você tem um esquema para cada tenant, o que vai acontecer? No momento que a pessoa acessa o client1.app.com.br, envia aquela requisição para a aplicação SaaS, o que ele faz é, nós seguimos um padrão onde nós extraímos o subdomínio, que é o client1, e definindo um padrão que exista, que nós criamos um subdomínio com aquele nome e um esquema com aquele nome. Então, a partir daí, quando for conectar no banco de dados, nós mencionamos, olha, eu quero conectar no banco de dados nesse esquema. Aí, depois que faz esse processo, é retornado os dados de produtos, os dados de estilo, logo,
essas informações podem estar na tabela de configuração, é retornada para o cliente, não a resposta. Agora, no cenário multidatabase, por algum motivo você entende que você percebeu que seu negócio, seu SaaS que cria e-commerces, ele vai lidar com lojas gigantescas, então você optou por um multidatabase porque você ganha um benefício de as queries complexas não afetarem um outro cliente. Quando um cliente 1 executa uma query complexa, não afeta o cliente 2, então beleza. Devido a essa questão de ter um grande volume de dados, você acabou optando por isso, o fluxo já muda um pouquinho, na minha opinião, e no que eu estudei sobre. O cliente vai acessar o client1.app.com.br, essa questão chega na aplicação SaaS, o banco de dados, você vai buscar essas informações, você vai buscar as informações de conexão do cliente no banco de dados padrão ali, default, e a partir daí você pega esses dados e conecta no banco de dados do cliente correto e assim retorna os dados. Uma outra abordagem que você pode fazer caso aconteça o seguinte. Outra abordagem utilizando muito database é que talvez você quer evitar esse tempo em que eu pego os dados de conexão para conectar no cliente 1. Talvez você queira ter um tempo de resposta maior, você pode ter nesse banco de dados default essas informações ali configuradas. Por exemplo, o estilo do e-commerce, logo, mas de todas as formas você ainda tem que conectar no banco de dados daquele cliente específico para retornar os dados. Mas às vezes, por questão de querer mais agilidade em retornar algumas informações, talvez seja uma estratégia. Então, essa era a ideia do que eu queria falar sobre multitenants. Um ponto, uma dica extra ali que eu daria quando você trabalha com multitenants, seja qualquer uma dessas abordagens citadas, é a questão de cache. Cache de dados, seja com Redis ou qualquer outra ferramenta. Você, por exemplo, levando o cenário de e-commerce, você vai cachear os produtos do e-commerce do cliente 1. Então, o que vai acontecer? Você tem que cachear. Quando você criar em cache essas informações, o que você faz? Você vai criar uma chave product, mas você não pode criar uma chave só product, você tem que criar uma chave product e concatenar com o tenant ID, a identificação do tenant, para que você busque, por exemplo, quando for o cliente 1, você busque os dados de cache do cliente 1. Se você deixar só products, por exemplo, sempre vai retornar aqueles produtos cacheados para todos os clientes seus, todos os seus tenants. E às vezes você vai ter um tenant que é uma loja de sapato e vai estar retornando para um outro tenant que é uma loja de brinquedo. Aqueles produtos são sapatos, então tem que ser levado em conta essa questão. Essa era uma dica extra que eu queria passar. Então é isso, pessoal.